Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos trazer aqui a atualização sobre aquela fala lamentável do Gustavo Gayer sobre a Gleisi Hoffmann e o Lula. Ele pode se complicar bastante porque não é qualquer pessoa agora que entrou contra ele no Conselho de Ética, é simplesmente o presidente do Senado, que, goste-se ou não, é uma figura muito poderosa lá no Congresso Nacional. Vamos trazer detalhes, a reação também do Lindenberg Farias, que é o marido aí da Gleisi Hoffmann. E também falarei aqui do vice-prefeito de São Paulo, que coisa vergonhosa, fez um ataque nojento aí e covarde contra o padre Júlio Lancelotti, que é famoso por ajudar as pessoas. E aí, não, eu vou trazer porque assim, o político, ele tem que, opa, deixa eu assumir a responsabilidade, não ficar culpando quem está tentando ajudar, que é o caso aqui. Vou falar sobre tudo isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha para cima, vai que não gosta, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, vamos começar aqui falando dos ataques aí nojentos do deputado federal Gustavo Gayer contra Gleisi Hoffmann. E pode ser que termine em pizza, como termina a maioria das coisas que vão para o Conselho de Ética, em que não dá em nada, porque de alguma forma tem gente da esquerda com o rabo preso, gente da direita, do centro, e aí nunca dá em nada, né? Não vai para frente, e às vezes tem um votinho contra ou a favor da condenação, da punição, mas a maioria vai lá e vota tudo para manter todo mundo, né, sem ter que pagar por aquilo que foi denunciado. Mas, desta vez, quem partiu para cima não foi qualquer pessoa, foi Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e quem preside o Senado preside o Congresso Nacional, né? Que é composto pelas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aqui vai dizer a matéria que as ofensas publicadas nas redes sociais pelo deputado federal Gustavo Gayer contra a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foram encaminhadas ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do União Brasil do Amapá. Alcolumbre também pedirá responsabilização criminal. O mesmo movimento será feito pelo PT, Partido de Gleisi. A sigla irá ao Conselho de Ética da Câmara para que Gayer tenha o mandato de deputado cassado. Além disso, fará uma denúncia criminal na Procuradoria-Geral da República, a PGR. Após o presidente Lula afirmar que nomeou uma mulher bonita para assumir a pasta e melhorar a relação com o Congresso Nacional, o parlamentar se manifestou sobre o assunto. Me veio a imagem da Gleisi, Lindenberg e o Davi Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo, escreveu Gayer em postagem no X. E disse mais: vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para Hugo Mota e Alcolumbre como um cafetão oferece uma garota de programa? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe, você vai ficar calado, disse, se referindo aqui e marcando lá o Lindenberg Farias, que, assim como o Gustavo Gayer, é deputado federal. Aí o Lindenberg não deixou por menos e respondeu, disse o seguinte: esse deputado é um canalha, assassino, pode olhar a história dele, disse aqui em referência a um acidente provocado pelo goiano no ano de 2000, como diz aqui a matéria, quando Gustavo Gayer dirigia bêbado. Uma pessoa morreu na ocasião, o deputado chegou a ser denunciado em 2015 pelo Ministério Público de Goiás. E disse o seguinte, o líder, aqui nessa casa, o Lindenberg, que é líder do PT, que a Câmara estava lá, né? Aqui nessa casa a gente tem que ter um mínimo de respeito. Nós estamos no mês das mulheres e tivemos uma agressão violenta, de baixo nível, de uma figura desqualificada, como essa que a gente viu. Esse é o tipo de coisa que não dá para aceitar. É com esse tipo de gente que a gente está disputando, infelizmente. É com o esgoto, completou Lindenberg nesse seu discurso lá na Câmara. E segundo Lindenberg, a revolta após a fala de Gayer não ficou restrita ao PT. Disse ele que causou revolta em toda a casa a forma absurda, violenta que esse canalha se dirigiu. Aqui, como eu disse no vídeo que eu fiz específico sobre esse assunto, você pode criticar a fala do Lula, achar que dava para passar sem, aí você pode também achar que foi uma piada muito comum que se faz por aí, uma piada de mau gosto, de bom gosto, aí é uma outra questão. Eu entendo as críticas, os elogios, Lula tem que falar mesmo, gente como a gente, fala o que quer, não sei o quê. Vamos esquecer isso. As concordâncias e discordâncias. O que não dá para aceitar é que um deputado federal tenha essa postura lamentável.
Repito, é necessário ter um respeito até pelo cargo que se ocupa. Não é tão banalizando, virando bagunça. Não é mais um influencerzinho qualquer. Não é mais um tiozinho do churrasco. Alguém que fala aqui no boteco, tem 2, 3 pessoas ouvindo. É um deputado federal, infelizmente muito bem votado lá em Goiás, que infelizmente tem gente que gosta desse tipo de gente. Então tem que ter responsabilidade com o que fala, sim. Você pode gostar ou não gostar da fala do Lula, é uma outra questão. Mas esse tipo de ataque partindo de um deputado, olha, só revela o baixíssimo nível, né, que está tomando conta, infelizmente, cada vez mais da Câmara dos Deputados, que é um local muito importante. Você deveria debater, discutir coisas sérias e termos pessoas sérias debatendo as questões que interessam ao país, e não deputado com esse tipo aqui de provocação, de ataque nojento e baixo, como a gente viu, e eu espero que ele seja punido. Que tipo? Olha, se vier uma advertência, já vamos comemorar, mas eu acho que, como já disse, pode terminar em pizza como tem terminado tudo é conselho de ética. Bom, e já tem anos que nós acompanhamos uma perseguição canalha de parte da direita contra o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho espetacular em São Paulo e uma missão de caridade para a população mais humilde. E aí, dessa vez, também, né, olha, a gente tem que cobrar responsabilidade a quem tem cargo. Vice-prefeito de São Paulo, uma das capitais mais importantes do mundo. Aí vem lá o vice-prefeito bolsonarista, o Melo Araújo, com comentário que, pelo amor de Deus, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito que se diz de esquerda, que se diz de centro, de direita, e ninguém resolve a Cracolândia. E aí, em vez de assumir a responsabilidade, fracassada, prefere culpar quem está querendo ajudar e minimizar o sofrimento das pessoas. Aqui vai dizer a matéria que o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Melo Araújo, que é do PL, bolsonarista roxo, culpou o padre Júlio pela instalação de uma nova Cracolândia na capital. O bolsonarista foi chamado por um internauta, numa publicação nesta quarta, a visitar uma área que seria mais nova com dependentes químicos, no bairro de Belenzinho, na zona leste da capital. Vamos ver aqui como é que foi, né? O Melo Araújo fez uma publicação, aí entrou lá um cidadão e falou assim: venha para a nova Cracolândia, que fica no Belenzinho. Aí o Melo Araújo podia ficar calado, passar batido, manda alguém lá ver o que está acontecendo, não. Vai lá e escreve: culpa do Lancelotti. Está fazendo um desserviço. Então quer dizer que você levar uma marmita para alguém que está passando fome, se está sob efeito de uso de droga ou não, é você que é o culpado por formar uma nova Cracolândia? Isso é um problema grave. Não vamos aqui também cair em demagogia de achar que não, que a Cracolândia resolve facinho, não. É um problema complexo. Agora, o menos culpado na história é o padre Júlio Lancelotti, que tem tentado, repito, minimizar e fazer talvez um papel que deveria o Estado fazer, que não é só de doar, não. O papel do padre ali é muito maior do que isso. E o religioso rebateu a declaração, se disse perplexo e afirmou que a fala o coloca em situação de risco. Abre aspas para o padre. Perplexo com o comentário do vice-prefeito de São Paulo, Melo Araújo, que me coloca em situação de risco. É que se você culpa alguém por essa situação, você pode achar um maluco aí, alguém em total desequilíbrio, e falar: então peraí, vamos resolver o problema. Então resolve o problema de que jeito? Vamos resolver o problema acabando com o culpado. Então, sim, não é exagero o padre colocar que ele fica numa situação, sim, né, de risco com esse tipo de fala. E aí a matéria aqui vai fazer um retrospecto, né, de outros ataques sofridos aí pelo padre, vindo de bolsonaristas, como o do vereador Rubinho Nunes, que tentou aprovar 2 comissões parlamentares de inquérito, 2 CPIs na Câmara, que miravam o trabalho, né, do padre. Aí, primeiro ele não teve a coragem de colocar o nome do padre, depois que ele colocou, teve uma lá que teve uma reação muito forte, ele foi e recuou, depois tentou uma outra. Então, assim, em vez de atacar a causa do problema, que é complexa, tem que chamar vários especialistas para ver como que faz, o que outros países já fizeram. E uma vez o GPS me jogou, quando eu vi, eu estava lá com a minha esposa, meus filhos atrás, no meio da Cracolândia. Olha, é assustador, dá medo e dá pena também da pessoa chegar no nível daquele, ficar ali parecendo um zumbi nas ruas. Graças a Deus passamos, não tivemos nenhum problema, o pessoal chega perto, olha assim e tal, a gente foi devagarzinho, confesso que até rezando ali para dar tudo certo. Então
Eu entendo a situação dos moradores próximos, dos comerciantes, mas vamos ter seriedade e responsabilidade para tratar de um problema que é complexo e sério, não ficar simplesmente apontando o dedo para quem não tem culpa, que, repito, para quem na verdade está tentando minimizar a dor e o sofrimento, e cabe ao Estado, e aí pode ter união de quem quiser, município, Estado, todos, mas cabe ao Estado assumir a responsabilidade em relação a esse grave problema que tem a Cracolândia aí, mas que em várias outras cidades também, né, estão surgindo esses pontos, né, complicadíssimos aí. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!